Quem vai usufruir daquilo lá, quem vai usar lá como um base, é o anticristo, o falso profeta, que vai usar lá. Porque não é possível. Eu já recebi vídeos de irmãos fazendo cultos debaixo de árvores. Eu creio, eu tenho comigo que os membros da igreja têm que ter o mínimo de conforto. Tem que ter o mínimo. Tem que ter cadeiras ou bancos aptos para sentar, né? Não precisa ser de última geração, mas também não precisa ser banco que vai quebrar, que vai cair, que alguém vai cair no chão, né? E ali tem um acidente. O som da igreja não precisa ser de última geração, não precisa ser um som, se for, amém, glória a Deus por isso, mas... Então, eu creio que o crente tem que ter o mínimo de conforto, o mínimo. Mas não pode ter essas regalias. Eu costumo dizer que tudo que é extremo, eu costumo dizer, mas não sou eu que comecei a dizer não, viu? Isso aí não sou eu que inventei. Eu costumo dizer também que tudo que é extremo é errado, não é bom. Né? Você ser uma pessoa paupérrima, miserável, não é bom. Você ser uma pessoa rica também não é bom. Tá? No capítulo 30, né, de Provérbios, você pode meditar lá falando sobre o rei Agur, tá bom? Que ele não pede nem a pobreza, ele não quer nem a pobreza e nem a riqueza, tá? Você pode meditar lá. Jesus saindo do templo. Jesus não estava no templo. Não estava no templo, tá? Lá em 1 Samuel, 1 Samuel, fiz umas anotações aqui. Samuel serviu ao Senhor, mas ainda não entendia sua voz. Vocês sabiam disso? 1 Samuel 1:11. Ali Ana promete Samuel ao Senhor, tá? 1 Samuel do 1 versículo 20, Samuel nasce. 1 Samuel 22 ao 24, habita na casa do Senhor, habita. O pequeno Samuel, quando ele foi desmamado, a Ana já levou para Eli, o sumo sacerdote da época, para que Eli adotá-lo, né? Foi adotado para o serviço na casa do Senhor. Aí 1 Samuel 2:11, servindo ao Senhor, está escrito lá. 1 Samuel 2:18, ministrando com vestes. Olha, Samuel já ministrando com vestes. Quer dizer, ele era uma promessa para a casa do Senhor. Ele foi habitar na casa do Senhor, foi recebido, servindo ao Senhor, ministrando já com vestes, né, cerimoniais. Olha, Samuel, estou criticando Samuel não, viu? Aqui ele é uma criança, não estou criticando ele não, viu? Vem depois falar que o irmão Ronaldo está criticando Samuel, que Samuel, o profeta, não tinha assim, não era... Não estou falando nada disso, viu? Não vem deturpar minha palavra não. Capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 7. Depois de um tempo fazendo tudo isso, Samuel não conhecia o Senhor. Está aqui, ó. Vocês sabiam que tem pessoas dentro da igreja ministrando,
habita dentro da igreja. O que quer dizer habitar dentro da igreja? Tem pessoas que, se puder, estar de segunda a segunda dentro da igreja, ministrando com vestes, no figurino, né, no traje ali que determina o ministério em que ele serve o Senhor. Habitando na casa do Senhor, ministrando, mas não conhecia o Senhor. Só depois, né? Só depois que vocês conhecem a história, quem não conhece, lê 1 Samuel capítulo 3 inteiro. Aliás, lê a Bíblia inteira, né? Lê 1 Samuel inteiro, medite. Não trate a Bíblia como um livro comum, tá? Lê ali como Deus falando com você, tá bom? O que Ele requer para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, para que o nome dEle seja glorificado. E depois que o Senhor começa a chamar Samuel. E, se eu não me engano, na terceira vez que Eli entende, fala: filho, quando te chamar de novo, fala: o teu servo ouve, eis-me aqui que o teu servo ouve. Aí você medita lá. Mas está aqui, ó, eu provei dentro da palavra do Senhor. Eu provei. Eu não vou entrar em detalhe. Não, irmão, Samuel, esse ministrar aí não é pregar, não estou falando nada disso. Eu estou falando que tem pessoas dentro da igreja, dentro do templo, que ele está com boa intenção. Não estou falando que está com má intenção, não. É boa intenção. A pessoa que, se pudesse, estar na igreja de segunda a segunda. Tem pessoas que servem mesmo ao Senhor. Serve a casa do Senhor. Mas nós temos que tomar cuidado de não servir o ministério só, mas servir ao Senhor em primeiro lugar. Tá? Então é isso. Então Jesus saindo do templo. Tem pessoas lá dentro do templo, desses lugares, que não ouviram a voz do Senhor ainda. Versículo 1, Jesus saindo do templo, saindo do verbo sair. Está no tempo gerúndio, tempo verbal gerúndio. Transpor, tá? Transpor, trespassando. Ia, verbo ir, caminhar, deslocar-se, afastar-se, que é ligado ao gerúndio, tá? Saindo é um gerúndio, ação contínua, que esteve ou estava em andamento. Aí Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Você medita também nesta palavra. Tá bom? Mas é isso. Basicamente, é isso aqui. O falso profeta, Jesus falou: conhecereis pelos seus frutos. Vazam vídeos na internet desses apóstolos, se autodenominam apóstolos. Eu queria saber quem consagrou eles, né? Apóstolos, né? Porque entendemos pela Bíblia Sagrada que os 12 foram chamados pelo Senhor Jesus. Judas preferiu outro caminho. Matias foi escolhido. Aí os apóstolos já têm autoridade, viu? Por isso que você tem que tomar um cuidado. Toma cuidado, você que está vendo esse vídeo. Abaixo de Jesus Cristo, entende-se que eram os apóstolos. Paulo disse em Efésios 4:11:
Ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, ou mestres. Se você pegar sua mão, o apóstolo seria o polegar. Se você for pegar um copo, o polegar ele é muito essencial. Ele é a força que tem no polegar. Muitos dizem que a força que tem no polegar é maior que a força que tem nos 4 dedos aqui, tá? A força que eu tô falando, a força, tá? Então, o apóstolo, depois do Senhor Jesus Cristo, ele tinha que deixar alguém no comando aqui na terra. Ele sempre deixou. Lá no Éden, ele deixou Adão no comando, falhou, né? Teve Abraão no comando, Noé, vocês sabem, sempre teve alguém no comando. Teve mulheres também, a juíza Débora esteve no comando. Você quer colocar